Uma frase aí para a gente iniciar. Nós vamos começar falando do crescimento da igreja. Essa frase do John Grucci. Estes cristãos primitivos eram uma pequena minoria, frequentemente situada na periferia da vida pública, mas eles não consideravam a sua missão como um assunto privado. Era algo que tinha a ver com a transformação do mundo. E de fato eles transformaram o mundo. Onde que a gente vai começar? A gente vai começar onde o Novo Testamento termina. Certo? Nós vamos começar bem no estilo Terceiro Testamento. Então, terminou o Novo Testamento, nós não vamos falar do Novo Testamento, nós vamos direto para o que aconteceu depois. Os sucessores dos apóstolos vão assumir a igreja. E aí a coisa começa. E aí a igreja começa a crescer. Já começou a crescer com Paulo, evidentemente, mas ela continua crescendo. E é disso que nós vamos falar agora. Pode passar. O crescimento da igreja em duas frentes. Primeiro com o judaísmo, isso ainda a gente vê no Novo Testamento, uma série de apóstolos indo para os judeus, e um apóstolo especificamente, que é quem? Paulo vai para os gentios, certo? E começa a alcançar os gentios. Então essa expansão é em duas frentes. Socialmente, o cristianismo começa atingindo principalmente os mais pobres, os mais humildes, as camadas mais inferiores da sociedade, mas sempre desde o início nós tivemos também pessoas com uma posição mais alta na sociedade. Isso sempre aconteceu e foi aumentando. Começou lá pelo ano 60, começou a entrar mais gente em postos mais elevados dentro do Império Romano. Começaram a se tornar cristãos também. Mas a gente sabe que sempre houve também pessoas mais ricas e mais bem posicionadas na sociedade desde o início. Tanto que o Clemente de Alexandria, ele fez uma pregação em que ele falava: que tipo de pessoa rica pode ser salva? Então essa também era isso a gente tem, né, os escritos dos pais mostrando isso. Geograficamente, quero mostrar geograficamente. Pode passar, Cícero, que eu quero mostrar no mapa. Esse mapa está ruim de ver aí, que só vendo. Mas aqui em vermelho nós temos as áreas atingidas pelo cristianismo no primeiro século. Ainda no primeiro século. Onde o cristianismo já tinha se espalhado no primeiro século. São as áreas em vermelho. Aqui fica Israel, né? Aí nós temos aqui a Ásia Menor. Aqui nós temos a Caia, né, a Grécia, aqui Corinto. Nós temos aqui Roma. E essa linha que aparece aí fora são os limites do Império Romano. Então vocês vejam que o cristianismo cresce dentro do Império Romano, num primeiro momento. Em amarelo nós temos o crescimento dele, o estágio em que ele já tinha chegado, o cristianismo, no ano 185. 185, que século é? Como é que vocês estão de história aí? Que século é? Primeiro? Segundo, né? Sempre pensem assim. Sempre quando fala século segundo são os anos 100 e pouco. Fala em século terceiro são os anos 200 e pouco. Sempre volta um. Por quê? Porque só fecha o século no ano, terceiro século só fecha no ano 300. Então fala assim, segundo século são aqueles anos 101, 102, 103, 104 e assim por diante. Tá? Então no ano 185 vejam que já tinha se espalhado muito, já tinha atingido aqui o Egito, já tinha atingido todo o norte da África, aqui regiões do norte da África, e tinha ido longe, tinha ido até lá na Gália, onde é a França hoje, né? Tinha chegado lá em cima, onde hoje é a Alemanha, da cidade de Colônia, já tinha chegado o Evangelho, e também lá na Espanha. Lembram que Paulo queria ir para a Espanha? Nós não sabemos se ele realmente chegou aí, mas alguém chegou. Alguém chegou lá. Alguém levou o Evangelho lá. Então é impressionante como vai crescendo, vai se espalhando, vai indo para todos os lugares do Império Romano. Vejam bem que o cristianismo, a gente às vezes pensa assim, não, o cristianismo começou ali na Judéia e aí depois ele foi para a Europa. Não é bem assim, gente. O
que é marcante aí em termos de geografia? Onde é que o cristianismo está crescendo? Império Romano, sim. Isso em termos de política. Em termos de geografia, onde é que o cristianismo cresce? Exatamente, dona Carlota. É isso aí mesmo. Mar Mediterrâneo. Essa é a chave. Certo? Por quê? Porque está cheio de cristãos aqui na África. Um monte de coisas que a gente vai ver, um monte de pais da igreja, são africanos. Aí alguém fala assim, mas Agostinho é africano. Né? Aí você fica pensando, né? Africano, uma pessoa de cor negra, são países pobres. Né? A gente fica pensando com a cabeça de hoje. Completamente errado. Isso aqui é mar Mediterrâneo, gente. Isso aqui é lugar nobre. Aqui, é Alexandria, o centro cultural do Império Romano. A grande cidade onde todos os intelectuais estavam, né? Vamos só trocar rapidinho aqui para próximo slide, Cis, por favor. Isso aqui é hoje, só para a gente ter uma ideia, né? Então aqui, Ásia Menor. Ásia Menor era o berço do cristianismo ali onde tudo começou. Ásia Menor hoje é Turquia, toda ela é Turquia. Várias daquelas cidades que a gente vê no Novo Testamento estão todas aqui dentro da Turquia. Interessante aqui, que eu também queria chamar a atenção, já que a gente falou do Mar Mediterrâneo, que a dona Carlota citou lá para nós muito bem, é que Israel olha para o Mar Mediterrâneo, né? Isso é bem nítido. Israel, ele fica de frente para o Mediterrâneo. Parece que a coisa já na mente de Deus já estava toda planejada. Né? Joga aqui no Mediterrâneo. E dali espalha, né? Israel fica de fato de frente para o Mediterrâneo. Aqui nós temos a Grécia, a Itália, a Alemanha fica bem ao norte da Itália, a França lá, a Espanha. E aqui hoje no norte da África, por causa das conquistas muçulmanas, hoje nós quase não temos cristianismo aí, né? Mas em outros tempos foi um lugar importantíssimo para o cristianismo, o norte da África. Isso aí só para mostrar para vocês, para a gente ter uma ideia de como é hoje, como era naquele tempo e como começou a expandir. A chave realmente é, como o Valdir disse, o Império Romano e o Mar Mediterrâneo, que o Império Romano se constitui muito em cima do Mar Mediterrâneo. A cidade de Alexandria, que eu falei antes, Alexandria, ela fica bem ali naquele delta do Nilo, na saída do Nilo ali. A cidade de Alexandria, ela é famosa pelo quê? O que tinha na antiguidade na cidade de Alexandria? Farol de Alexandria, uma das maravilhas do mundo antigo, né? E que mais? Biblioteca de Alexandria, a grande biblioteca de Alexandria. Todos os livros do mundo estavam na biblioteca de Alexandria. Cidade fundada pelo Alexandre o Grande, imperador do Império Grego. Certo? Então essa é uma cidade bem importante. O que aconteceu com a biblioteca de Alexandria, hein? Pegou fogo, exatamente, pegou fogo. Pegou fogo. Foi um grande desastre aí, né? Essa perda. É interessante porque tem assim umas coisas pitorescas, né? Alexandria se acredita que o primeiro bispo da cidade de Alexandria, o fundador da igreja lá, tenha sido o evangelista Marcos. Só que isso é mais no campo da tradição do que propriamente algo comprovado historicamente. Também tivemos forte expansão para o Oriente, não foi só para cá. Para cá também houve expansão. Veio para a Síria, para a Pérsia, expandiu, o cristianismo expandiu para a Síria, expandiu para a Pérsia, expandiu até o Afeganistão, foi para a Mesopotâmia, foi até o Afeganistão. O apóstolo Tomé, alguém sabe para onde é que Tomé foi? Para a Índia, exatamente. Tomé foi para a Índia. Imagina, foi lá para a Índia, lá do outro lado. De novo, a gente está sendo seletivo. Por quê? Porque nós temos poucos registros do que aconteceu na Índia. Mas a igreja estava crescendo lá. Depois, um grande professor de Alexandria é cheio de professores, tá? Um grande professor de Alexandria, de um seminário que existia aqui em Alexandria, onde grandes nomes, depois nós vamos ver, apareceram. Ele também foi para a Índia como missionário. Para fortalecer o trabalho que Tomé já tinha começado. Esse cara se chama Pantenos. Foi professor do Clemente de Alexandria. Vamos lá, pode seguir.